No episódio anterior, E se tudo isso for um monte de talvez, então talvez o Brian saia livre, na opinião do Howard, afirmando que a divulgação de evidências de descoberta poderia revelar a identidade de uma fonte confidencial. Uma fonte confidencial? Ambas as equipes de advogados parecem estar insinuando que há alguém sentado à margem que tem o conhecimento secreto do que realmente aconteceu na casa na King Road. É uma revelação potencial que até agora eles só estão dispostos a discutir com o juiz a portas fechadas. Então a grande questão é o que eles estão escondendo, o que esse testemunho poderia revelar. A resposta vai ser divulgada apenas no julgamento? E aí a grande questão é que também até aquele ponto não havia sido marcado nenhum julgamento. Inclusive na audiência no início de abril, a Annie Taylor lamentou ao tribunal. Ela disse bem assim: que nesse ritmo talvez a gente nunca chegue a um julgamento. O Howard diz que não pôde deixar de pensar que era tanto uma prece esperançosa da parte dela, quanto uma expressão de frustração. Claro que a Annie Taylor nunca perde uma chance de anunciar sua crença na inocência do seu cliente. Na verdade, quando ela fez essa proclamação fervorosa na audiência de 10 de abril, ela reforçou o sentimento, colocando sua mão protetoramente no ombro do réu. O gesto pareceu, na perspectiva do Howard, não produzir nenhuma reação perceptível do acusado. O rosto dele, tão impassível quanto o de um enlutado, de fato, ficou sentado sem expressão durante todo o processo de 3 horas, e os olhos dele estavam fixos, com o olhar vago de alguém que podia estar em uma dieta constante de calmantes. O apoio intransigente da Annie Taylor foi apoiado pela advogada de defesa assistente, a Elisa, que anunciou lá no tribunal que era um privilégio defender o Brian. Só que eles nunca articularam um argumento formal para a inocência dele. Isso é, até alguns meses. Em 17 de abril, em resposta a uma demanda do Estado, eles forneceram o álibi dele. E era um álibi assustadoramente fraco. O Brian, de acordo com a defesa, estava observando as estrelas durante as primeiras horas da manhã, quando os homicídios ocorreram. A corroboração parcial prometia o processo viria de uma testemunha especialista que impugnaria os dados do celular dele. No entanto, a empresa desse especialista foi responsabilizada por um juiz do Colorado em um caso recente, um mar de falta de confiabilidade. Foi como o juiz avaliou seu mapeamento de celular. Mais consequente foi a afirmação pontual enterrada no final do processo de defesa. Ela observou que as evidências exculpatórias críticas não foram preservadas ou foram retidas. Aí o Howard também acredita que isso é mais um indicativo do jogo tácito que a defesa está realmente jogando. Após 18 meses de moções legais, as audiências que terminaram com ainda mais audiências agendadas de demandas indignadas por montanhas de materiais de descoberta que só resultam em ainda mais solicitações, o Howard diz que não podia deixar de sentir que a estratégia desarticulada da defesa era adiar, adiar, adiar. E aí ele falou o seguinte: olha, se você realmente soubesse que o seu cliente é inocente, não estaria gritando um álibi detalhado dos telhados em vez de deixá-lo ficar em uma cela de prisão por 1 ano e meio? Você não estaria movendo céus e terra para deixar o mundo saber que o homem errado está atrás das grades? Que o verdadeiro homicida ainda está à solta? Aí agora há um outro ponto também. Ele disse que acreditava que a estratégia da Annie Taylor de tentar fazer com que o julgamento seja transferido para fora do condado de Latam é um erro e perigoso também. Pois é. Segundo ele, a mudança de local daria mais tempo ao réu, só que ele se pergunta para qual propósito final. Um júri de Moscou, independentemente do que as pesquisas telefônicas possam sugerir, oferece a ele a melhor chance de vencer a acusação, segundo a visão dele. Ele disse que há algo em que o Brian Eldman, o estatístico erudito e psicólogo social, não mediu. E agora a gente entra em uma parte surpreendente da história que eu não conhecia. Pois é, porque parece que existe uma fidelidade muito grande de muitas pessoas em Moscou à Christian Church do pastor Doug Wilson. Bom, os Kickers, os membros da igreja Christ Church, como se chamam orgulhosamente, somam cerca de 2.000 membros. E essa é uma porcentagem significativa do júri de Moscou, especialmente quando é muito provável que qualquer pessoa associada à universidade seja considerada jurada em potencial. E a igreja, personificada pelo pastor Wilson,
está em estado de guerra com as autoridades locais. Prisões e processos judiciais contra membros da igreja, incluindo o filho e o neto do pastor Wilson, por suas atividades em protesto contra as restrições da pandemia, desgastaram profundamente as relações com as autoridades de Moscou. Você pensaria que eles seriam um eleitorado natural para Back the Blur, ele disse durante uma conversa em seu escritório cheio de livros no centro de Moscou. Mas o pastor comentou o seguinte: depois do que vivenciamos, eu acho que se algum dos meus paroquianos estiver no júri, eu diria a eles para entrarem com a mente aberta. Para o pastor, seu tom firme, impregnado de uma razão lúcida, ele explicou o seguinte, que se um policial de Moscou testemunhar contra o Brian Koberger, os seus membros teriam bons motivos para serem céticos. Afinal, ele disse, ainda irritado com os processos judiciais envolvendo membros da igreja, sabemos que seus oficiais mentiram no banco das testemunhas antes. E agora você vai conhecer a história por trás da história. A Igreja de Cristo foi fundada em Moscou na década de 1990. E depois de ouvir falar sobre essa igreja através do Howard, eu procurei vários artigos para entender mais sobre ela. E o que encontrei? Uma série de matérias ferozes contra a denominação. Não demorou muito para que eu percebesse uma descarada falta de imparcialidade nessas elaborações. Então, eu achei um relato mais explicativo de Laura Baxter. Ela contou que mora nos arredores de Moscou, em Idaho, e a pequena comunidade havia sido marcada antes do incidente com o Brian como a terceira cidade mais assustadora dos Estados Unidos pelo site BuzzFeed. É um site que já apareceu aqui outras vezes, é um site que realmente tem algumas questões complicadas envolvendo tanto o trabalho editorial como os artigos que muitas vezes eles elaboram com uma qualidade um tanto duvidosa no quesito de imparcialidade. O que acontece? O motivo do ataque da BuzzFeed a Moscou na época era o pastor Doug Wilson, da Igreja de Jesus. Os detratores do pastor até acusaram o jogador de basquete do colégio Logos, afiliado à igreja, de uma agressão íntima apenas por ele lutar contra. E é a partir daí que a história fica ainda mais confusa, porque o que exatamente o pastor Wilson e a Igreja de Cristo fizeram para atrair uma campanha nacional e até mesmo internacional de difamação na mídia? Bom, simplesmente eles tomaram uma posição pelos valores bíblicos tradicionais. E o pastor e a igreja começou a se apresentar como tal. Olha, nós queremos dessa forma e nos posicionamos dessa maneira. E eles até estavam aplicando com uma frase específica dizendo tudo de Cristo a toda a vida, incluindo política, praça pública e outras questões envolvendo que os maridos deveriam amar suas esposas e que as esposas deveriam respeitar os seus maridos. E o pastor Wilson e a Christie foram datados como o pior pesadelo da mídia secularista. Só que a história dessa igreja é muito antiga, porque ao longo de várias décadas, a igreja ajudou a fundar várias outras instituições importantes, incluindo a Logos School, a New St. Andrew College e a Canon Press, bem como organizações nacionais como a Associação de Escolas Dominicais Cristãs e a Communion Reform Evangelical Church. O pastor Wilson também é autor ou contribuiu para centenas de livros, além de blogar, fazer podcasts, falar em público e dar sermões. Os valores tradicionais do pastor Wilson, especialmente a sua eficácia, o colocaram na mira da mídia corporativa, e o pastor Wilson e a Christ Church foram rotulados como racistas, sexistas, sem mencionar o nacionalismo cristão. Então, seus críticos desinteressados em um envolvimento honesto com as visões do pastor, obsessivamente trouxeram uma série de supostos escândalos de problemas que ocorreram, só que nenhum dos quais envolve má conduta do pastor Wilson pessoalmente, ou seja, pode ser, pelo que eu entendi, é um membro ou outro que foi acusado de alguma coisa não relacionado dentro da igreja como um todo, mas fora. E aí, algumas citações foram colocadas fora do contexto, algumas eu realmente esbarrei nelas, e outras questões que também foram pontuadas como mentiras descaradas. A Laura também mencionou que ativistas usam rotineiramente o jornalismo de má qualidade para silenciar as vozes partidárias apenas por falarem a verdade. E a Laura argumenta que o livro da Sarah Stancorp, uma jornalista do jornal Vice, que é envolto de escândalos de credibilidade, ela lançou um livro chamado Mulheres Desobedientes, focado em escândalos dessa igreja, do pastor.
E ela disse o seguinte: olha, esse livro é um excelente exemplo de como juntar rumores e alegações infundadas para criar uma narrativa falsa. No capítulo de abertura desse livro sobre a Christian Church, a Sarah descreveu uma de suas fontes anônimas, dizendo o seguinte: ele certamente não me pareceu estar no estado de espírito adequado para dar uma entrevista confiável ou útil. No entanto, a Sarah espalha essa paranoia de pobre homem, incluindo a ilusão de que o neto do pastor Wilson estava perseguindo a casa dessa pessoa, isso lá na página 206. E outro ponto é que as fontes acusatórias do livro são todas anônimas e similarmente perturbadas, conforme detalhado pelo advogado de difamação da igreja. Então a Sarah se delicia em amplificar as vozes vingativas no seu livro, e de acordo com ela, isso as fontes, a Christian Church deixou um rastro de mulheres atacadas intimamente e espiritualmente como resultado de ensinamentos como relação íntima no casamento não é consensual e submissão íntima é um ato de fé, isso lá na página 213. Aí ela também relatou uma história bizarra alegada por uma mulher, reconhecidamente chamada de ingênua, a respeito do seu marido violento e subsequente amante manipulador. No entanto, a própria Sarah admite no livro que o pastor Wilson disse a essa mulher que ela havia sido vítima de uma violência íntima ultrajante, página 219. E aí, ao longo do livro dela, a Sarah tece a história do seu próprio pai, que era violento, e aí ela começa a misturar e basicamente mostrou que tinha algo contra a própria denominação como um todo. O interessante é que essa própria Laura tem uma história antecedente parecida, porque 2 décadas atrás, o seu marido, agora ex-marido, ligou para ela no caminho para casa. As palavras raivosas dele trouxeram medo gelado no coração dela. E apesar das suas orações por constantes mudanças na vida dele, o ciclo de violência estava começando novamente. Então, com base na experiência das tiradas verbais, que logo se transformariam em ameaças de danos físicos, imediatamente ela reuniu seus filhos e buscou asilo em um escritório da igreja local. Essa igreja logo se tornou a comunidade da fé deles. Então, a própria jornada dela para sair da violência doméstica não foi fácil ou rápida, mas ela disse que viu. E ela disse: olha, em grande medida essa graça veio a mim e aos meus filhos através dessa igreja local. Ela disse que os irmãos e as irmãs cristãos cuidavam dela, da família dela, e eles afirmavam que Deus estava com os oprimidos, e eles a encorajavam a ser fiel na esperança, sabendo que Deus traria justiça no final, mesmo que ela não pudesse ver aquilo naquele momento. Quanto à perseguição contra a igreja, Laura disse o seguinte, a perseguição jornalística no caso: reportagens superficiais e sensacionalistas sem se preocupar em ouvir o outro lado não servem bem às mulheres ou a qualquer outra pessoa. As mulheres precisam e merecem a verdade. Já que a Sarah não se deu o trabalho de fornecer um único contra-exemplo anônimo, a Laura, que é membro da Christian Church, ou pelo menos era na época dessa elaboração, e também é advogada formada em Harvard, decidiu compartilhar sua perspectiva. Ela afirmou que, ao contrário das fontes citadas pela Sarah, não se considera especialmente ingênua ou assustada ou carente de autonomia. A Laura ouviu inúmeros sermões do pastor Wilson e leu muitos de seus livros, bem como livros dos membros da família Wilson. Embora a Laura não concorde ou compreenda todas as posições do pastor sobre as minúcias da doutrina reformada, sua experiência pessoal, que excede em muito a seleção de fontes anônimas da segunda mão da Sarah, indica que o conselho do pastor Wilson para homens, mulheres e famílias é completamente bíblico e nada violento. Além disso, ela destacou que o pastor Wilson é um bom pastor, pelo qual ela e o seu marido são gratos. A Laura encontrou a Christ Church um ambiente extremamente hospitaleiro, e ela disse que estava lá pelo menos nos últimos 2 anos, fazendo muitas amizades, especialmente com mulheres da comunidade da Christian Church. Ela também estimou que o seu marido e ela passaram mais de 200 refeições com famílias da igreja, tanto em sua casa quanto na casa delas. Para Laura, é muito difícil esconder a violência e até mesmo a estranheza quando se passa tanto tempo na casa um do outro. Então, ela também disse que reconhecia que nenhuma pessoa ou comunidade está isenta de pecado, e ela mencionou que a Christian Church também enfrenta casamentos difíceis e famílias disfuncionais. No entanto, ela ressaltou que a igreja prega o remédio para o pecado, arrependimento e perdão em Cristo. Considerando que todo mundo já sabe que Moscou é uma pequena cidade universitária com cerca de 25 mil moradores, Pullman, do outro lado da fronteira, tem quase 30 mil.
Então, ao redor dessas duas cidades, há muitos quilômetros de campos de trigo, de Paluj, e um pouco a leste, e aí há vastas extensões de florestas. Só que Moscou, no entanto, tornou-se um centro próspero de atividade evangélica, e a maioria das quais também é reformada e presbiteriana. E aí a Christ Church se reúne em 5 cultos, 2 na própria sede, 2 no centro da cidade e 1 em uma cidade menor próxima. Também há 2 outras igrejas locais, a Trinity Reform e a King's Cross. Ambas se reúnem em 2 cultos. A Logos School foi fundada em 1981 e fiquei impressionado. Atualmente tem 644 alunos. Eu descobri também que a cada ano mais pessoas se mudam para essa pequena cidade universitária com o objetivo de se filiar à igreja. Parece que a comunidade é tão acolhedora, apoiadora e ajudando uns aos outros, que muitas pessoas que de repente estão insatisfeitas por conta dos rumos da sua cidade, isso também vai envolvendo questões de política, lei e questões de segurança, essa transição tem ocorrido em um número bastante chamativo, o que também despertou a atenção da imprensa. Em um dos milhares de artigos negativos que eu li falando sobre a denominação, um autor diz que a igreja era um monstro antigo. E a congregação ganhou um destaque nacional, geral, por um evento que aconteceu em setembro de 2020. No dia 23 de setembro, membros da Igreja de Cristo realizaram o que é chamado de evento Salmo Cantado, no qual se reuniram em frente à prefeitura de Moscou. Durante o evento, várias pessoas foram presas devido à não conformidade com a aplicação da lei. 3 dos membros que foram presos entraram com uma ação civil por prisão injusta contra a cidade de Moscou. Pelo que eu entendi, esse movimento estava ligado às arbitrariedades decorrentes da pandemia. Em um dos artigos que eu li, foi destacado que a cidade não lidou com o processo e decidiu fazer um acordo fora do tribunal e pagar $300 mil para rejeitar todas as reivindicações de processos. Só que revendo detalhes judiciais, eu descobri que havia mentiras flagrantes, inclusive nessa matéria que eu li, sobre a suposta posição preguiçosa da promotoria sobre o caso. A cidade entrou com um pedido de moção de julgamento sumário, o que significava que eles estavam solicitando ao tribunal que o caso fosse arquivado. Só que um juiz federal negou. O juiz Morrison England disse o seguinte: olha, os autores nesse caso nunca deveriam ter sido presos para começar. Aí foi aí que esse juiz enviou o caso para o acordo. Na análise do juiz, ele pontuou o seguinte, que a constitucionalidade do que a cidade pensava, que seu código dizia, é irrelevante. Ele continuou ainda e afirmou o seguinte, que a descoberta de causa provável do juiz magistrado foi baseada em informações incompletas e que as decisões de acusação dos promotores também foram falhas. O escritor de um artigo que eu mencionei escreveu o seguinte: a Christ Church é uma praga, não apenas em Moscou, mas também em todas as áreas ao redor, pois eles buscam se expandir e trazer mais moradores para seu guarda-chuva. Aquilo ali, o povo, para poder ter uns 5 minutos de fama neles ali. Então, mas a senhora viu as alegações do Howard, que o livro é que ele conseguiu, diz que conseguiu detalhes que eu achei interessante, que o FBI, lembra que quando teve aquelas 2 paradas lá com o Brian do pai, na época o FBI disse que era aleatório. Agora o Howard veio e diz que fontes falaram não, que aquilo ali foi toda uma armação, que inclusive eles chegaram a perder o carro de vista a uma determinada altura, e ele conseguiu detalhes dizendo também que o FBI e a Força Tarefa, eles estavam fora de sintonia, que estava rolando alguns atritos entre eles, e ele dá detalhes também sobre a invasão da casa naquela noite, e ele disse que o pai do Brian estava suspeitando que o Brian era culpado. Bom, olha, tudo que aquele homem falou, para mim, perde um pouco a validade, né? Porque no livro, um pouco que eu andei lendo a respeito disso, ele começou a descrever qual era o estado mental do Brian dentro da casa. Ah, sim. Ele fantasiou essa parte, ele fala ali. Então, quando uma pessoa chega a esse ponto, imagina o que ele não vai adicionar mais para poder fazer o livro dele ser vendido. Porque, pelo amor de Deus, ele cometeu, se ele não tivesse feito essa besteira, eu podia falar, de repente, ele realmente conseguiu provas. Ele não tem que provar nada, quer dizer, porque fraude, né? A família de todos eles pode entrar na justiça contra ele, né? Eu quero saber onde ele arrumou todas essas provas, como ele fala. As fontes, né? Ele teve fontes. Isso, a fonte falou aquilo, e depois tem aquela coisa, privacidade da pessoa informante, não pode divulgar, ou seja, você pode criar um livro
inteirinho, com tudo da sua cabeça, teoria todinha, e jogar lá e falar que fulano falou isso, porque o pai dele, a irmã dele achava que era ele, porque ela Foi, viu ele tira as luvas. foi. Quem prova isso? E para mim, ele perde toda a credibilidade dele, eu não acho ele uma pessoa crível, pelo fato dele tentar dizer como é que era a mente da pessoa naquele momento quando estava praticando o crime. Então, se a pessoa chega a essa distância, assim, criando essas coisas, imagino que ela não pode criar. Então, para mim, tudo não passa de especulação, não acredito em nenhum por cento. Sério, eu olhei a carreira, eu até falei aqui no vídeo anterior a essa parte do trecho da gravação que o pessoal deve estar conferindo agora, que eu dava um pouco de crédito nele, porque eu olhei a carreira dele, ele já trabalhou pro New York Times, já ganhou, foi indicado ao prêmio Pulitzer, e ele já fez outros livros criminais. Então, até de descolar umas fontes, eu não achava tão improvável pelo fato de que ele tem experiência, e a gente sabe que rola muitos vazamentos mesmo, nesse aspecto. Mas não acredito em nada. Parando um pouco para dar minha opinião aqui sobre isso, eu acredito que essa decisão do juiz se baseie no simples fato de que fazer protestos é um direito constitucional e também pelo fato de que não havia nenhum tipo de violência, né? Quando há um protesto que envolve violência, ataques, esse tipo de resposta, aí realmente há uma intervenção. Mas eu achei muito interessante, de fato, a posição do Howard de dizer que ele achava que era um erro. Aí eu não entendi se ele dizia que era um erro para o caso em geral, ou talvez o mais provável que seja um erro apenas para a defesa do Brian, de que de alguma forma, por conta da má reputação das autoridades no local, lembrando que o xerife envolvendo nessa questão, o que prendeu aí os membros da Church na época, não é aquele xerife que ficou à frente do caso naquela época quando o Idaho estava no pico. Então tem essa diferença. Então, eu acho assim, pensando nesse aspecto, tudo bem que realmente uma autoridades queimadas com a população, de fato, pode afetar o julgamento, mas eu não acredito, pelo menos até este momento, que o caso vai depender tanto de autoridades testemunharem, etc. Eu também penso que as pessoas são maduras o suficiente para diferenciar que, sinceramente, gente, considerando o impacto, tá, do que aconteceu ali com os estudantes, do impacto que isso promoveu na cidade, da crise financeira que desencadeou, do afastamento do turismo, de todas as consequências, eu realmente acho difícil que as pessoas estejam simplesmente, sabe, vamos deixar esse rapaz escapar impune porque a gente tem problemas com a polícia aqui. Eu acho que são coisas distantes, Se fosse um outro tipo de questão envolvendo alguma coisa mais próxima, que está familiarizada, sabe, que realmente se assemelhe ao que essas pessoas enfrentaram com a polícia local, é uma coisa. Mas a gravidade do caso é outra completamente distante. Então, na minha perspectiva, caso o processo de fato se desenrole ali, não acho que os membros da Church realmente vão entrar ali com a mentalidade de vamos inocentar o Brian. Não acho mesmo. E, inclusive, penso que se de fato isso fosse algo que a Annie Taylor enxergasse uma grande possibilidade, uma série de camadas de vantagens aqui, ela não estaria movendo tantos esforços para remover o julgamento dali. Duvido que, com a familiaridade, com o tempo que esse caso está tomando da vida dela, ela ainda não ficou sabendo da Christ Church, ela não ficou sabendo do que houve e ela simplesmente não esbarrou nessa suposta possibilidade de que os membros estariam tão sujeitos a desconsiderar o que as autoridades estão falando que provavelmente inocentariam o Brian. Eu acho isso muito, muito exagero na minha perspectiva. Eu acho que realmente é uma percepção hiperbólica aqui e eu não considero. Eu acho que, com certeza, se isso fosse uma possibilidade real, palpável, de alguma forma generalizada, a Annie Taylor com certeza estaria se agarrando nisso. E pelo que vemos, ela não está. Ela quer tirar o julgamento dali a todo custo e provavelmente vai conseguir. Acontece que o grupo de pessoas que acreditam que o Brian é inocente, especificamente, não tem medido esforços para atacar quem estiver no meio do caminho para conseguir, de alguma forma, atrair atenção para essas teorias. E isso se reflete em outra história que eu vou te contar agora.
Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!